Então, para a gente descrever essas incertezas, a gente tem que aprofundar bastante coisa aí nessa descrição das incertezas. Porque, bem, a gente está querendo fazer uma medida. Então, para a gente fazer essa medida, a primeira coisa que a gente tem que se perguntar é se eu consigo fazer essa medida várias vezes. Se eu consigo fazer essa medida várias vezes, eu tenho um tipo de descrição para as incertezas. Se eu não consigo fazer essa medida várias vezes, eu só posso fazer uma única tomada de medida para descrever aquela grandeza, a gente descreve a incerteza de outra forma. Então, essa parte aí é fundamental para a gente começar a descrever as nossas incertezas na medida. Então, por exemplo, se eu tenho um pêndulo oscilando, igual a minha caneta aqui está oscilando, né? Na verdade ela vai ser um pêndulo aí que é uma barra oscilando, né? Mas eu posso ir no laboratório e repetir essa medida várias vezes. Ou seja, é só ficar olhando lá o período do tempo, ele vai oscilar de um lado para o outro. Quando ele for e voltar, eu vou e marco o cronômetro. Então dou o start quando ele sai de um ponto, quando ele voltar para o mesmo ponto, a gente tem a medida do tempo ali. E você, a princípio, pode fazer essa medida aí quantas vezes você quiser. Então, esse, por exemplo, é um exemplo que eu posso fazer a minha medida várias vezes. Do outro lado, tem o caso que será que não é possível conseguir fazer essa medida. Então, por exemplo, imagina você quer medir a velocidade de um carro passando entre dois pontos. Imagina lá, o seu ponto de partida é um sinal que abriu, aí passou o próximo sinal é o seu outro ponto. Então, você quer medir a velocidade desse carro entre dois pontos que você conhece a distância. Então, por exemplo, dois semáforos numa estrada ou na rua, né? Aí você imagina que você conhece a distância lá, aí você quer medir, quando o sinal abre, você quer descobrir quanto tempo o seu carro pode passar ali. Você vai basicamente, liga o seu cronômetro quando o carro sai, ele vai chegar no outro intervalo de tempo, você para o cronômetro e você tem uma medida. Só que essa medida exatamente, você não consegue repetir. Você pode tentar fazer uma medida parecida, volta o carro lá para trás, coloca ele para se movimentar de novo, e você vai ter uma medida parecida, mas não é aquele processo que aconteceu daquela vez. É um processo que pode, no máximo, ser semelhante. Então, por exemplo, esse é um exemplo que você só vai conseguir fazer uma tomada de medida. A gente precisa tratar essa incerteza de forma diferente da outra incerteza de uma medida que você consegue repetir. Por exemplo, medir o tamanho da mesa eu consigo fazer várias vezes. Medir uma tensão da bateria, medir uma corrente elétrica que está passando no circuito, a princípio eu consigo fazer várias vezes. Só que, nesse caso de não conseguir repetir, isso pode acontecer também, o caso que eu posso repetir. Por exemplo, imagina eu pego uma pilha, aí eu vou ligar o meu voltímetro lá para medir a tensão da bateria. Aí você liga lá, mediu uma vez, ele deu o valor da tensão da bateria, né? Você pode ter uma tensão da bateria, aquelas pilhas mais parrudas, tem lá 9 volts de diferença de potencial. Aí você vai, mede uma vez, deu 9 volts. Mediu de novo, deu 9 volts. Mediu a terceira vez, deu 9 volts. Então, tem casos, principalmente em instrumentos digitais, que você repetir a medida, ela não te dá nenhuma informação adicional. Você vai medir, ficar medindo o dia inteiro ali, e você não tem como obter nenhuma informação adicional, porque a medida adicional não te faz entender nada mais. De certa forma, a primeira medida lá, ou seja, se é possível repetir, ela está ligado a você ter uma certa, que a gente diz, aleatoriedade na sua medida. Ou seja, toda vez que você medir, você observa alguma coisa diferente. O pêndulo é um exemplo perfeito para isso. Quando você faz a medida do período do pêndulo, você tem uma série de incertezas ali que não está ligado só ao seu instrumento. Você tem o seu período, por exemplo, seu período de reação a ligar o cronômetro. Apesar de ser muito rápido, um período de oscilação de um pêndulo aqui com um comprimento pequenininho, ele é bem rapidinho. Então, você dá o start no cronômetro, logo depois o pêndulo já voltou para a posição inicial. Então, o seu erro experimental da sua limitação humana de conseguir ligar o cronômetro influencia na sua medida. Aqui, por exemplo, eu fiz uma tabelinha, só alguns exemplos, né? Então, foi várias tomadas de medida. Então, a gente pegou aqui um comprimento, amarrou um pezinho e botou esse cara para oscilar e mediu a oscilação. E a gente conseguiu observar aqui, várias medidas. E você vê que, a princípio, o cronômetro ele te dá uma precisão muito grande de medida. Você consegue medir aqui, a gente costuma dizer, a gente está medindo aqui com a precisão até a segunda casa decimal, porque um cronômetro normal, até o mesmo o de um celular, ele mede lá no centésimo de segundo. Então, a princípio, é uma precisão bem alta. Mas mesmo assim, quando a gente repete a medida,
Repara como os valores mexem muito, né? Então um aqui deu 2,15, outro deu 2,3, 2,1, 2,2, 2,18. Então tem uma grande aleatoriedade aí. Toda vez que eu faço a medida, eu estou obtendo um valor bem diferente. Então tem várias incertezas ligadas a essa aleatoriedade aí da medida. Toda vez que eu meço, eu tenho um valor diferente e pode variar bastante. Enquanto, por exemplo, se eu for medir a barra, se eu consigo conectar bem a barra aqui no zero, ó, o meu zero é aqui no início, né? Então eu boto a barra, posiciono ela bem aqui no início para medir o final da barra aqui, que está aqui do lado. Então, aqui nesse exemplo eu tenho duas réguas, né? E a gente diz que essas duas réguas, elas têm precisões diferentes. Por quê? Uma das réguas está marcada só na escala do centímetro, então só tem a marcação, eu só sei quanto é que é 2 centímetros. A próxima marcação é 3 centímetros. Então eu vou saltando de um em um, eu não tenho nenhuma marcação intermediária. A outra régua, repara, ela tem várias subdivisões. Ela está dividida aqui, na verdade, na escala do milímetro. Então ela é bem mais dividida. Lógico que essa régua está mais ampliada ali para a gente conseguir ver. Mas é como se essas subdivisões ali fossem 1 milímetro para a gente. Então essa régua de baixo, ela é muito mais precisa para a gente do que a régua de cima. Bom, então, o que a gente faz? Quando a gente tem uma situação onde a medida, né, ela não pode ser repetida ou repetir não vai fazer muita diferença no seu resultado, as incertezas elas vão estar principalmente associadas à precisão do nosso aparelho. Então, se eu tiver um aparelho mais preciso, eu vou ter uma incerteza menor. É aquele ΔX lá que apareceu na nossa medida. Se eu tiver um aparelho menos preciso, a minha medida é feita, também é feita, mas ela é feita com uma incerteza maior. Então, por exemplo, imagina que você quer dar um valor para essa medida aqui. Você sabe, por exemplo, olhando essa régua de cima, que ela está lá entre o 5 e 6, e dá para olhar que ela está um pouquinho mais para o 6 ali. Então, por exemplo, o valor medido seria o quê? Seria um 5,8, mais ou menos, né? Mais ou menos alguma coisa. Então, por exemplo, poderia ser um 0,5. Esse seria o nosso erro na régua de cima. Aqui está em centímetros. Então, repara, a gente tem que dar um valor para a nossa medida e quando a gente olha ali para a nossa régua, por exemplo, ela cai entre um número e outro, a gente tem que estimar. Então, com certeza, eu sei que ela tem 5 centímetros. O 0,8 que eu botei ali é o que a gente chama de algarismo duvidoso. Porque eu não tenho certeza se é 0,8. Pode ser 0,9, pode ser 0,7 ou 80 e alguma coisa. Mas esse 8 aqui eu não tenho certeza. Então, esse último algarismo que aparece quando a gente faz uma medida é o algarismo que a gente chama de algarismo duvidoso. Porque é o algarismo que a gente está ali meio que no olho tentando chutar. Esse cara aqui é o nosso erro experimental. A princípio, né, de forma ampla na física, não tem nenhuma regra pré-estabelecida dizendo qual deve ser o seu erro. Você, na verdade, tem que usar, o que a gente chama de usar o bom senso. Mas, em geral, para simplificar essa discussão de como é que é a incerteza e tudo mais, a gente costuma adotar uma convenção para o erro experimental associado à precisão. Então, o que a gente faz? Por exemplo, nessa medida aqui, ó, a menor quantidade que você consegue medir com precisão é 1 centímetro. A gente chama a menor diferença que você consegue ver no seu instrumento, a gente chama de resolução do instrumento. Então, por exemplo, a resolução desse instrumento é 1 centímetro. Ela está dividida em 1 centímetro. Então, a gente costuma adotar essa convenção de que o erro experimental é metade da resolução do nosso instrumento. Ou seja, a gente costuma fazer o quê? A gente pega a menor divisão do seu aparelho, que é aqui ele consegue dividir, a menor divisão nesse caso é 1 centímetro. A gente pega esse cara no meio, metade de 1 centímetro é meio centímetro. Então é 0,5 centímetros. Então essa é uma boa convenção ali para adotar o erro experimental associado à precisão do aparelho. Então essa daqui seria uma boa medida para o comprimento da barra. 5,8 mais ou menos meio quer dizer que com uma boa probabilidade ela está entre 5,8 mais meio, que dá 6,3, e 5,8 menos meio, que daria 5,3. Então, entre 5,3 e 6,3, você garante que a sua medida vai estar com grande probabilidade. Eu digo que não existe uma regra pré-estabelecida. Se você olhar para essa régua aí e para a barra, você pode dizer que é 5,8,
mas pô, precisa mesmo ter 0,5 de erro, precisa ir lá para a casa do 6, você pode estimar o seu erro, dizer, meu erro eu acho que pode ser 0,2 ou 0,1. No caso de baixo, imagina que eu quero usar agora a régua de baixo para fazer a medida. Na régua de baixo eu consigo ver com mais precisão. Se a gente olhar aqui, ó, o meu tracejado vermelho que eu botei aqui no final da régua, ele tá batendo aqui, ó, entre agora 5.1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, ponto 5, ponto 6, ou seja, tá entre o 5.6 e o 5.7. Então, você já consegue dizer melhor qual é a precisão do seu aparelho. A sua medida agora é uma medida mais precisa. Então, a gente poderia, por exemplo, escrever essa medida aqui, ó, como um 5,67, mais ou menos, aí seria um 0,05 centímetros também. Então, repara, por exemplo, na régua de baixo, ali eu sei que é 5.6, mas ela está depois do 5.6. Então eu tenho que chutar aquele valor ali. A minha linha vermelha, na verdade, ela está bem grande ali, até atrapalha. Então a gente tem que, entre aspas, tentar estimar qual é a segunda casa decimal ali nesse nosso aparelho. Então, nesse nosso caso aqui, número duvidoso seria o meu 7 aqui. Esse é o último algarismo que a gente costuma determinar. Repara que quando eu estou descrevendo a minha medida mais o erro experimental, eles têm que ser compatíveis. Por exemplo, não adianta eu chegar nessa medida aqui de cima e escrever a minha medida como 5.73334, mais ou menos 0,5. Não faz sentido isso. O meu erro é meio. Para que eu estou usando Mas para que eu estou usando todos esses outros algarismos aqui? Se o meu erro está aqui no 7, não precisa. Quando eu descrevo a minha medida, ela tem que estar compatível com o erro e o erro tem que estar compatível com a medida. O meu algarismo duvidoso é esse cara aqui. Então eu botar essa, entre aspas, pseudo-precisão ali que não existe, eu estou dando a minha medida com uma precisão absurda, 4 casas decimais. Então você pode olhar e falar, caraca, esse cara mediu muito bem. Mas na verdade ele está dando uma informação que não faz sentido, porque ele está dando com uma 4 casas decimais, enquanto o seu erro está logo depois do zero, na primeira casa decimal. Então o seu erro ali é muito maior do que a precisão dessa medida. E no caso de baixo você tem um instrumento com uma precisão maior, obrigatoriamente a precisão maior ela vai te dar essa incerteza da medida, ela vai ser menor. Então eu continuo sem saber qual é o tamanho real da barra. Mas se você pegar um instrumento mais preciso, você vai saber ele com mais precisão. O seu erro, a sua incerteza na medida pode ir diminuindo se você melhorar a sua incerteza, né? Existem outros tipos de incerteza aqui que a gente acaba não discutindo. Por exemplo, se a minha régua, a gente está assumindo que essa régua, por exemplo, essas divisões são corretas. Eu vou ali numa loja de R$1,99, compro uma régua, a princípio não tem garantia nenhuma que uma régua de 30 centímetros está realmente medindo 30 centímetros. Então você pode ter erros associados, que a gente chama de erros sistemáticos, que eles afetam a qualquer medida. Imagina que essa régua aqui está marcando de 0 a 8, imagina que esse tamanho não fosse 8 centímetros, fosse 10. Então qualquer medida que você fizesse com essa régua ia dar um valor errado, mas você ia conseguir tirar um valor dali. Então você pode ter o seu instrumento, se ele estiver mal calibrado, qualquer medida que você fizer com ele ali vai sair errado, mesmo que ele fosse muito preciso. Imagina essa régua aqui, ó, ela é bem mais precisa do que a de cima. Mas se esse tamanho aqui não for exatamente 8 centímetros, for 10, por exemplo, apesar de ela ser mais precisa, ela vai te dar, qualquer coisa que você medir ali, ela vai te dar uma resposta errada no final das contas. Esse erro, que eu chamei aí de sistemático, ele afeta todas as suas medidas e geralmente está associado a algum problema aí na sua medição. Pode estar ligado ao instrumento mal calibrado, algum tempo de reação que é sempre repetido, ou alguma falha no experimento como um todo.